Bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre o livro A Marca da Vitória. Se você está começando agora um negócio, se você está começando a pensar em abrir algum negócio, se você já empreende, esse livro deveria ser para você uma leitura obrigatória. Eu acho que é um livro inspirador, um livro que dá muitas dicas de como um líder tem que ser. Mas eu vou trazer mastigado para você minha visão sobre o livro, principais pontos, até separei aqui já, sobre o que precisa uma empresa ter, o que um líder empresarial precisa ter para que a sua empresa decole. E antes de começar, deixa o like já no vídeo para chegar para bastante pessoas, para que várias pessoas sejam ajudadas por esse conteúdo, e se inscreve no canal que eu te prometo que vai ter sempre conteúdo muito bom aqui, tá bom? Então, bora começar sobre o livro A Marca da Vitória. Primeira coisa, ele é uma autobiografia do fundador da Nike, chamado Phil Knight. E o que eu mais gosto nesse livro é que o Phil ele não era nenhum gênio. Ele não era um Steve Jobs, ele não era um Elon Musk, ele era um cara normal. Ele era um cara que ele conseguiu criar um patrimônio, ele conseguiu criar uma empresa como a Nike devido a outros atributos. Mas a inteligência dele, o lado intelectual dele, pelo menos no livro, ele não fala nada fora da curva. Para você ter ideia, quando ele fundou a Nike, ele teve uma ideia, né? Ele queria ter ele chama de ideia maluca. E aí ele gostava de correr. Naquela época, nos Estados Unidos, corrida era algo totalmente raro. Assim, hoje em dia, você vai no parque, tem gente correndo, você vai na internet, tem um monte de inscrição para maratona, de não sei o que, track field, corrida do Pão de Açúcar, um monte de coisa. Mas nos Estados Unidos, naquela época, era algo totalmente atípico. Não tinha muitas opções de calçado esportivo. Então ele teve um pouco dessa visão. Acho que esse talvez seja o atributo assim, né, dos atributos que talvez envolveu um pouco de inteligência, vamos chamar assim. Mas ele era um corredor, né? Então ele sabia que a corrida era boa, era algo bom, né? Podia fazer bem. Ele tinha uma paixão por aquilo, só que não era algo disseminado. Só que existiam os nichos, né? Existiam pessoas que eram muito fascinadas por aquilo, só que talvez ninguém imaginasse, ao contrário dele, né? Talvez ninguém imaginasse que hoje viraria isso que é. Muita gente correndo, muita gente indo cada vez mais para esse esporte, muitas empresas lucrando aí com cada dia um jeito, um estilo de sapato, de tênis diferente, uma tecnologia nova surgindo a cada dia. Eu confesso que eu comecei a correr depois que eu li esse livro, porque logo no começo do livro ele tem um trecho que ele fala que ele estava correndo, né? E ele considera assim o sonho dele de ter uma ideia maluca, de criar um negócio, de criar a Nike, né? No começo ele conta que ele encarava igual uma corrida, porque na corrida, quando a gente está correndo, muitas pessoas fazem isso, colocam uma meta, né? Vou correr hoje 5 quilômetros. E algumas vezes não, algumas vezes você corre por correr sem exatamente ter um objetivo. Você só está correndo e chega uma hora na corrida que a corrida ela entra. Você sente um estado muito bom. É como se você corresse e não ficasse mais cansado. E quando está nesse estado, se você não tem uma meta, é muito louco, porque parece que você vai conseguir correr o dia todo. E aí o que ele quis dizer nessa parte? Ele fala assim que assim como a ideia maluca que ele queria ter, que era a Nike, né, que ele chamava a Nike de ideia maluca, e a corrida, não é importante, assim, para ele tanto importa quanto tempo ele vai correr, não importa onde ele quer chegar. O que importa é não parar. Então ele comparou os dois estados, né? Você ter um negócio, o importante é você não parar. Não interessa se você a meta que você tem, que tipo de o quão grande você quer que esse negócio vire. O importante é você não parar. E na corrida a mesma coisa. O importante é você não parar. Não importa quantos quilômetros você quer correr, não importa onde você vai chegar, porque você não tem destino. Mas as duas coisas, o que importa é você não parar. E esse justamente é o primeiro ensinamento que eu queria trazer para você. Nunca pare aquilo que te move ou aquilo que você deseja realizar. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, cara, não fica muito se ligando, eu tenho que chegar esse ano a tantas vendas, eu tenho... Não, cara, pensa só assim, cada passo que você dá não pode ser o último. Então você não pode parar de fazer aquilo. E quando ele fala essa parte do livro, né, que ele fala assim, não importa onde eu quero chegar, o maior conselho que eu poderia ter dado para mim em toda a minha vida foi quando ele prometeu o seguinte, não sei aonde minha ideia maluca vai chegar, não sei aonde eu quero chegar, mas eu não vou parar. E depois de todos os obstáculos que ele passa, porque eu vou te falar que a Nike, para chegar onde ela chegou hoje, ela sofreu, viu? Ela não teve uma jornada bonita não, ela sofreu muito.
Várias vezes ela quase quebrou e ele só conseguiu, só chegou até onde está hoje porque não parou. Porque qualquer outro teria parado. Eu acho que talvez até gênios aí, é difícil a gente falar, né? Mas talvez grandes nomes aí, empreendedores, né? Talvez não teriam chegado onde ele chegou com essa tanta de resiliência que ele tinha, né? Só que teve uma outra coisa que ajudou muito a ele ter essa resiliência, teve uma coisa muito importante que ele sempre fala também no final do livro, né? Quando ele já abriu a capital, já está bilionário, ele fala que o propósito era muito importante, o propósito da Nike, né? Tanto o propósito dele para a empresa, né, para o futuro da empresa, como também o que ele passava para os funcionários, né? Todos os funcionários no começo da Nike, cara, eles acreditavam muito no propósito. O Phil, ele conseguia vender esse propósito. Vamos colocar vender em aspas, né? Propósito aos seus clientes e funcionários. Então todo mundo que adquiria um Nike tinha um conceito por trás. A marca da aventura, a marca dos aventureiros, a marca dos esportistas, a marca da superação. E isso vem muito da história. Hoje, quando eu vejo uma propaganda da Nike, quando eu vejo alguma merchandising da Nike, eu vejo que faz muito sentido com a história, porque a Nike foi uma perseverança, a Nike teve perseverança, a Nike ela foi muito atrás do propósito dela, ela não desistiu. E isso eles vendiam desde os clientes para os funcionários. Os funcionários da Nike, assim, dificilmente você vê um funcionário da história que começou e depois saiu. Tiveram um ou outro, mas a maioria, depois que a Nike abriu capital, e foi assim muitos anos depois, se eu não me engano, foi acho que 12 ou 15 anos depois que eles começaram a empresa, e eles viveram 12, 15 anos sem lucro, tá? Eles viviam pedindo empréstimo para pagar as contas, só que eles tinham um fluxo de caixa muito bom. Então isso fazia que a empresa conseguisse sempre pedir empréstimo. Mas enfim, os funcionários que começaram lá no começo da Nike, eles permaneceram muito, muito, muito tempo. Muitos deles viraram sócio. Então, por quê? Porque o propósito prendia, né? E o propósito aqui também está muito ligado ao trabalho em equipe, né? Porque o propósito engaja. O engajamento traz trabalho em equipe. Então, eu vou colocar isso aqui. Porque as pessoas, elas querem, não é o quanto que ela vai ganhar de salário, é o porquê que ela está naquela empresa muitas vezes, né? Esse lado mais aspiracional era uma coisa que a Nike tinha muito, muito forte. E eu acho que até hoje eles têm. Acho que até hoje é uma empresa que pensa nisso, né? O propósito deles é muito bom. E um outro item que eu já comentei aqui, mas eu queria agora falar, deixar mais claro ainda, foi a resiliência que ele teve. Galera, é isso mesmo. Eles ficaram 12 anos com o patrimônio líquido, né? Que é basicamente 12 anos sem lucrar. E teve várias vezes que eles ficaram na mão dos bancos, aí tinha banco que deu mancada com eles tinham que recorrer a outro. E basicamente assim, no começo no começo não, até hoje eles meio que fazem as fabricações fora dos Estados Unidos, né? Mas no começo eles exportavam, então eles ficavam muito na mão de tarifa alfandegária, eles ficavam muito na mão de outras fábricas, então vira e mexe eles tinham que trocar de fábrica, e assim, eles iam pro Japão. O Phil, né, no começo da história, quando ele importa o primeiro tênis, meu, acho que é a parte mais louca da história. A primeira vez que ele consegue um contato com uma fábrica, acho que era a Onitsuka, e essa fábrica exportava, né, para eles, e meu, ele ia lá, falava com os japoneses, aí chegava nos Estados Unidos, passava 30 dias, 60 dias e nada do tênis chegar. E aí, assim, isso acontecia muito e muitas vezes. Depois que ele começou a pegar corpo, que ele começou, assim, a empresa começou a pegar corpo e começou a vender mais, era sempre essa tristeza. Ele ia lá, pagava à vista, recebia o negócio em 60, 90 dias. Teve vez no livro que demorava, tipo, 6 meses para chegar. Enquanto isso, ele precisava vender. Então, você imagina, assim, que foi uma empresa que sofreu muito na mão de outras pessoas, né? Mas ele sempre teve a resiliência de continuar. Então, eu diria, assim, que uma das coisas que o livro mais ensina é você... É um pouco daquilo que eu falei no começo, de você não parar, mas, cara, de você encarar cada obstáculo e ter um time ali para estar com você. Então, eu diria que e posso falar, galera, obstáculo vai ter. Qualquer negócio vai ter obstáculo. A gente fala muito da Nike, né, nesse livro em si, estamos falando dele, mas qualquer negócio que você faça vai ter obstáculo. Para gravar esse vídeo no YouTube, para ter um canal no YouTube, é um obstáculo. Né? Eu gravo aqui vários vídeos, estamos no começo ainda e tudo mais, mas é o que eu falo pra você, como a gente tem propósito e a gente precisa ter resiliência, a gente continua. Então eu diria assim que um dos itens que talvez o Phil seja mais brilhante é essa parte resiliente dele, talvez essa seja
a principal característica positiva de um líder. Tanto numa empresa que você tem, como você trabalhar para alguém também. Se você tem uma equipe ali, em nenhum momento você pode parecer fraco para ela. E o Phil tinha muito esse lado, assim, por mais que várias coisas acontecessem, a gente percebia no livro que ele sempre mantinha uma postura positiva, ele sempre mantinha uma postura, pelo menos com os funcionários, né? Porque no livro a gente escuta, né? A gente vê os pensamentos dele e, ele falava, agora já era. Agora eu tinha certeza que já era. Só que ele sempre transparecia para os funcionários uma postura, assim, um lado muito forte, né? Então acho que essa é uma característica que tem que ter desde o começo do negócio que você tem, ou se você tem hoje já um negócio aberto, você precisa ter isso para com certeza você durar no mercado. E uma outra coisa que é muito bacana no livro é que a Nike, como todo esportista, né, a Nike tem muito essa ligação com o esportista, a Nike era competitiva. A Nike era muito competitiva no sentido de, na época basicamente a única concorrente dela era a Adidas, né? E a Adidas, quando a Nike começou, a Adidas estava muito à frente, a Adidas estava assim com uma parcela de mercado muito maior. E existia uma certa competição, não só com a Adidas, mas com os modelos de tênis que a Adidas lançava, e a Nike queria fazer um modelo melhor, e aí teve um lance que a Nike foi muito bem sucedida. Por quê? Porque a Nike ela conseguia fazer contratos, né, com os esportistas, por exemplo, Jordan, LeBron James, Tiger Woods, teve vários esportistas que a Nike conseguia sair na frente no quesito contratar esses caras, fazer os caras virarem influenciador da marca, e isso foi uma coisa que eu acho que a Adidas vacilou muito. E a Nike era muito competitiva, então acho que essa competitividade que a Nike tinha, que dava esse vigor, que dava essa vontade deles de querer mais, né? Porque quando você é competitivo, você se motiva, né? Você tem uma motivação. Então, no mercado que você está, com certeza tem algum concorrente seu. E uma grande forma que você tem, um grande atributo que você tem de poder superar esse seu concorrente é você sendo competitivo. Né? Você pega até os esportistas, você pega Jordan, você pega o LeBron, você pega jogadores de futebol, aí todos eles, que o Ayrton Senna até fala, né, que o Prost era um cara que fazia ele se motivar ainda mais a ser um piloto melhor. Então quando você tem um concorrente muito forte, isso te motiva a ser ainda mais forte. E a Nike tinha esse espírito, tanto que ela passou esse espírito até hoje, né? Hoje você vê que a Nike é uma empresa de esportista que é de pessoas competitivas e tá meio que no brand, né? Tá na questão raiz mesmo, DNA da Nike isso daí. E isso vem lá de trás, essa competitividade. A Nike, na minha opinião, passou a Adidas e começou muito atrás. Então acho que a competitividade foi algo que a gente nota no livro que ajudou muito a Nike a chegar onde está. Pagar o preço do tempo. Isso aqui é uma coisa que eu acho que eu falo muito assim para muitas pessoas que muitas vezes me perguntam assim no Instagram que eu tenho, né? O Kenley Cass, que tem o Instagram também. Pô, qual o segredo que você vê nos livros aí que falam sobre o sucesso? O que faz as pessoas chegarem mais longe? O que faz aí, por exemplo, pessoas como Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs, né, que chegou muito longe, pessoas, Elon Musk. E eu digo assim que todas elas têm uma coisa em comum, nenhum começou agora. Não é igual você, por exemplo, até brinco às vezes, participar do BBB, né? Você participa do BBB, você vai lá, fica 2, 3 meses, ou você sai cancelado, ou você sai já com 5, 6 milhões de seguidores, faz um monte de publi e resolve sua vida, né? Em pouquinho tempo você resolve. Quando você ganha na loteria também, você resolve sua vida em um dia, né? Agora, quantas pessoas estão propícias aí a ganhar na loteria, a ganhar o BBB ou participar do BBB? Eu acho que 0,1%. Até menos, tá? Então, eu digo que sucesso é algo que demora, né? E a Nike, ela pagou esse preço. A Nike demorou 12 anos para começar a ter lucro. Então imagine você ficar 12 anos. Beleza, sua empresa gera fluxo de caixa, mas você fala, caramba, velho, mas não gera lucro, né? E a Nike conseguiu passar por isso. E eu digo assim que não só a Nike, mas vários livros que eu leio de vários empresários, não só de empresário, mas de empresas em si, tipo, independente da história do empresário, a empresa, ela demanda muito tempo para conseguir um lugar no mercado. A empresa, ela tanto o youtuber, né, a própria youtuber, vou dar um exemplo de youtuber, pega, sei lá, algumas Boca Rosa, por exemplo, o Thiago Nigro, cara, esses caras começaram há muito tempo, eles estão ganhando dinheiro agora, estão, tipo, trilhardário, mas, velho, eles fazem vídeo desde 2012, 2011,
entendeu? Com certeza, se você tivesse feito alguma coisa nessa época, tivesse gravando vídeo toda semana, talvez você estaria também milionário hoje. Se tivesse pego um nicho, um assunto que você domina e trouxesse conteúdo durante todos esses anos. Mesma coisa as empresas, né? As empresas, elas não lucram de um ano para o outro, não é igual uma startup que vai lá investidor, injeta dinheiro e uma hora explode. Até as startups, elas têm um período ali que elas precisam maturar para começar a gerar muito dinheiro. E mesma coisa, o livro fala muito sobre isso, assim, de eles pagaram o preço do tempo. Outra pessoa teria desistido no 7º ano, 6º ano, talvez nem tivesse chegado no 1º ano, porque é muito pesado você trabalhar e não conseguir ter lucro. Mas, ao mesmo tempo, era uma empresa que gerava muito caixa, então isso ficava meio que na média, mas ninguém quer ter um negócio para ter fluxo de caixa positivo, ninguém quer negócio para ter fluxo de caixa, a pessoa tem negócio para criar ali um patrimônio, para poder usufruir do lucro dela. Mas basicamente eu tenho certeza que acho que uma das qualidades aí que a Nike teve foi saber jogar o preço do tempo. Muitas pessoas não jogam. Quantas pessoas começam algo e terminam em uma semana, 2, né, 3? E você pega toda a pessoa de sucesso, ela já está há um tempo naquela jornada ali. Ela não começou agora. Então eu diria assim que para uma empresa, para um empresário, você precisa saber jogar esse prazo, você precisa ser resiliente para aguentar, né? Que a resiliência que eu falei antes tem muito a ver com saber esperar. Saber esperar a hora certa que você uma hora vai explodir. E o último item, que eu acho que muita gente sabe da importância, mas talvez no livro quem leu não tenha ficado tão claro, mas se você for parar para pensar, a todo momento o Phil estava contratando gente para vendas. Né? Ele queria dominar as duas costas, né? Costa leste, costa oeste, e ele estava sempre querendo espalhar. Naquela época não tinha o digital, então as lojas eram físicas. E tinha toda uma estratégia para eles dominarem todos os Estados Unidos, todas as costas, né? Onde tinha gente correndo, eles queriam implantar as lojas deles. E você percebe que todo capítulo tem alguma coisa sobre venda. Ele fala sobre estratégia, não assim da estratégia, vamos chamar assim, específica, não que seja um livro sobre venda, mas ele fala da importância que eles tinham de ter a capilaridade, né, de poder colocar vários pontos de venda. Eles falam muito também de ter um time de venda onde o cara, vestia a camisa, e aqui entra a questão do propósito. Teve cara lá que recebeu proposta para ganhar mais em outro lugar e continuava trabalhando pro Phil. Por quê? Porque ele tinha... E ele fala várias vezes, né, que uma das coisas que fez a Nike sobreviver todo esse tempo aí, todos esses transtornos, foi justamente ter pessoas unidas. E tudo isso tem o quê? Tem a ver com propósito. Mas as vendas era algo que todo momento, toda hora no livro... Importâncias, tipo, pessoas boas fazendo vendas. Teve até um funcionário, não lembro o nome, que ele começou nas vendas, não estava indo bem, aí meio que eles trocaram, e aí ele conversava com o funcionário quando estava desmotivado, tinha um cara que estava vendendo errado, ele tinha que dar uns toques, teve um cara que foi vendedor e meio que traiu eles, foi trabalhar na Adidas depois, e aí eles ficaram putos com o cara, mas assim, sempre eles se preocupavam em ter pessoas boas na área de venda. E eu acho assim que o que fez a Nike sobreviver 12 anos sem lucrar foi porque ela vendia muito. Então, ao mesmo tempo que ela não lucrava, ela tinha altas dívidas, ela tinha alto investimento, ao mesmo tempo ela vendia muito. É o mesmo caso do Uber. O Uber, até pelo menos um ano atrás, quando eu acompanhava, não dava lucro. Mas, o Uber gera muito fluxo de caixa. Toda hora tem gente pedindo Uber, toda hora tem gente pagando. E isso faz com que a empresa, por mais que não tenha lucro, ela sobreviva. Então, é uma coisa que eu acho que fez a importância disso, fez a Nike parar até onde ela... fez ela sobreviver, né, nesses 12 anos. Aí depois ela abriu o capital, então assim, chegando agora um pouco no final do livro, né? Ela abriu o capital, se tornou bilionária. Teve muitos... A Nike pensou, acho que uns 4, 5 anos em abrir o capital. Eles não abriram porque eles achavam que ia perder a essência, eles não queriam ter dono, não queriam ter sócio, né? Não dono, sócio, não queriam ter sócio. E aí eles meio que postergaram, mas chegou uma hora que eles viram que precisava abrir o capital. Que isso inclusive iria ajudar, porque a empresa ela precisava ter muito dinheiro em caixa sempre, né? E aí eles abriram capital até por um valor de ação maior do que eles esperavam que seria. E até hoje a empresa é um sucesso, mas eu diria que todos esses motivos aqui, todas essas características, foi o que fizeram ela talvez chegar onde ela chegou. Tem uma cola aqui de outro livro, deixa eu apagar. Pronto. Então basicamente eu tiro minha letra para ficar melhor para vocês. Pronto. E eu diria que é um dos melhores livros que eu já li. Aconselho que você leia, embora eu já tenha te dado vários spoilers aqui. Mas quando você for ler,
tente prestar mais atenção porque tem mais coisas que isso, tá? É um livro que tem muita informação, eu quero ler ele de novo, eu li ele 2 vezes. Para poder fazer um vídeo legal tem que ler o livro pelo menos 2 vezes, eu quis ler de novo justamente para trazer esse conteúdo aqui. E me conta o que você achou caso você leia, comenta aqui se você já leu, se eu esqueci de alguma coisa, se tem alguma coisa que eu falei que faz sentido. Espero ver você aqui mais vezes, toda semana, aliás, 2 vezes por semana a gente tem vídeo novo aqui. Fique na guarda, se inscreve, deixa o like no vídeo se você gostou, que em breve tem mais conteúdos literários por aqui, tá bom?